Bom dia. Hoje, hoje eu vou fazer esse vídeo de manhã, bem de manhã, antes mesmo do meu café da manhã. Eu fui impulsionada a fazer esse vídeo agora, porque esse vídeo é o número 23, vídeo 23. Deixa eu ver se é o 23 mesmo, gente, porque é. Não, o vídeo 24. Aí, ó, tá vendo? Vídeo 24. Eu falei assim, mas o 23 eu já fiz. Esse é o 24. Vai ser um vídeo, é uma fala de Jesus um tanto quanto difícil de falar sobre ela. Mas eu vou contar com a ajuda do meu pai para fazer esse vídeo. Porque ela traz informações diferentes que estavam no Evangelho de Tomé, que não chegou às nossas mãos. Vocês lembram que, se vocês viram os vídeos sobre a vida de Jesus, que Tomé, depois do Pentecostes, ele entrou numa depressão muito grande. Ele se afastou do grupo e ficou um tempo. Mas como Jesus de Nazaré sempre teve um cuidado muito grande com Tomé, por certo, Jesus o visitou algumas vezes e ele acabou saindo da depressão, pegou a família e foi para a África. Ele não ficou em Jerusalém, ele foi para a África. E na África ele viveu até morrer, ele nunca mais voltou a Jerusalém. E claro que ele escreveu o seu próprio livro, e algumas dessas informações desse livro nós vamos estudar hoje. De maio até outubro, lembra que Jesus chegou, né? Tinha ido para a festa dos tabernáculos, da festa da Páscoa, em Jerusalém. Ficou um mês em Jerusalém, depois ele subiu para Betsaida, para Betsaida, para a casa de Pedro, e depois se estabeleceram em Cafarnaum. Então, de maio até outubro, Jesus e os discípulos fixaram residência na casa dos Zebedeus. Nesse período, Davi Zebedeu, que era irmão de João e de Tiago, ficou responsável para construir tendas na propriedade da família, para abrigar os muitos seguidores e discípulos que se juntaram ao grupo, como também uma tenda para os doentes que vinham atrás de cura. Pedro se tornou responsável pela escola do discipulado e pela escola dos profetas. Essa escola de profetas, como foi chamada depois, foi para treinar os novos discípulos para a segunda grande viagem evangelística pela Galileia e arredores.
Nesse período de 5 meses, Jesus se afastou várias vezes para as montanhas e, como ele falava quando perguntavam onde ele tinha ido, sempre dizia: estava cuidando dos negócios do meu Pai. Jesus, porém, dedicou muito tempo respondendo perguntas e dúvidas que os discípulos tinham. Vamos então ver algumas delas a partir desse vídeo. Tomé, por isso que eu falei sobre Tomé. Tomé era sempre o que trazia mais questões e dúvidas. Vamos ver mais uma. Ele perguntou: Mestre, por que é necessário para o homem nascer de novo no Espírito, para poder entrar no reino celeste? Por que, Pai, que a gente precisa nascer de novo no Espírito, para entrar no reino? Se nós já somos filhos de Abraão, a gente deveria estar no reino. Esse novo nascimento é necessário para que possamos escapar do controle do maligno? Aí Tomé pergunta, então, se a gente precisa, é por isso que a gente precisa? Ele fez uma pergunta, depois ele especificou a pergunta para Jesus. Rabi, o que é o maligno? Ou o que é o mal? Aí Jesus responde: Tomé, não cometa o erro de confundir o mal com o maligno, ou Satã, o inimigo, o iníquo. Olha como Jesus chamou o anjo de iníquo, aquele que comete iniquidades. Aquele a quem você chama de maligno é o filho do amor próprio, do egoísmo, o auto-administrador que consciente, olha, Jesus chamou ele de auto-administrador. Alto, não é de alto não, alto, de grande. Ele é um grande administrador. E é. Ele está administrando um reino paralelo por milênios, por bilhões de anos. E aqui na Terra, ele está conseguindo. Olha, vamos prestar atenção, gente. Não cometam o erro de confundir o mal, o que é mal, como uma doença é mal. Não confunda a doença, que é mal, com o maligno. O filho do amor próprio, do egoísmo. O auto-administrador que conscientemente se rebelou deliberadamente contra o governo do meu Pai. O pecado de Lúcifer foi se rebelar conscientemente e deliberadamente contra o Pai. Você sabe a diferença entre o crime que acontece, um crime que acontece porque a pessoa perdeu a cabeça e um crime premeditado? É isso que aconteceu com Lúcifer. Ele premeditou, deliberadamente ele premeditou essa rebelião. Ele premeditou. Eu vou fazer de novo esse pedaço. O auto-administrador que conscientemente se rebelou deliberadamente contra o governo do meu Pai Celeste e de seus filhos leais, que não se rebelaram. Segundo a palavra, 1/3
dos anjos, dos arcanjos, daqueles seres maravilhosos que eu já descrevi para vocês, se rebelou contra o Pai e formaram esse governo paralelo. Mas eu, Jesus, olha o que ele disse, mas eu, Jesus, já o subjuguei. Só o fato de Jesus encarnar como um humano, humanoide, não é humano, humanoide, como um humanoide, para resgatar a criação do Pai Eterno, ele deliberadamente, Jesus deliberadamente diz: eu vou libertar os filhos que o meu Pai criou da mão desse governo paralelo. Então é isso que Jesus está dizendo aqui. Só de estar aqui, só de estar na Terra, só de estar entre os humanoides, ele está dizendo: eu já o subjuguei. Pai, tem uma informação que eu preciso dar a vocês para que vocês entendam mais isso aqui que Jesus falou. Porque você fala: Miriam, mas ele ainda não tinha morrido. Não, ele ainda não tinha morrido. E mesmo assim ele já havia subjugado. Lembra? Tem outros mundos em que Jesus, como filho do Pai, resgatador, já havia estado. Essa estadia de Jesus, essa encarnação de Jesus aqui, foi a 7ª na Terra, porque outros planetas, outras dimensões, outros universos, ele já havia estado. Esse era o 7º. Então, ele já estava, era um processo que ele estava fazendo. Eu não só vou resgatar os humanos da Terra, como eu vou resgatar os humanos, os humanoides de outros lugares. E aí, lembrem também que ele já havia estado por 2 vezes em jejum por 40 dias. Do primeiro 40 dias que ele jejuou foi antes do batismo. Antes do batismo, Jesus jejuou 40 dias no Monte Hermon. Depois do batismo, ele jejuou mais 40 dias no monte perto de Pela. O Monte Hermon é entre a divisa entre o Líbano, Síria, Líbano e Israel. Pela já é perto de Jerusalém. Pela já é já no Jordão. Então Jesus jejuou 40 dias, 40. Ele dobrou o jejum. Aliás, ele fez o mesmo jejum de Moisés. Moisés ficou 40 dias e aí o povo pecou, ele desceu, aí depois ele teve que subir de novo mais 40 dias, exatamente como Moisés Jesus fez. 40 dias antes, 40 dias depois do batismo. Por isso que ele disse para Tomé: mas eu, Jesus, já o subjuguei. A morte e a ressurreição foi só um selo. Fique bem esclarecido entre vocês essa diferença de atitude com relação ao universo do Pai, que é um perfeito relacionamento de amor às leis que devemos seguir. O que Jesus está dizendo? O reino do Pai é baseado no amor. Você vai cumprir as leis por amor, não por obrigação.
porque você ama e você faz. Tem uma história que eu vi essa semana de um caso que um rapaz, para receber herança, ele tinha que levar para a tia dele uma rosa todos os dias. E aquilo foi se tornando um fardo para ele. Por anos, e a véia não morria, e ele tinha que levar todo dia uma rosa para ela. Mas aí ele se apaixona também. E como ele já estava acostumado a levar uma rosa para a tia, ele começou a levar uma rosa para a esposa. Mas para a esposa era prazeroso levar a rosa. Para a tia era como um fardo. Então, quando você faz por amor, não por interesse, é prazeroso. E é isso que Jesus está dizendo. Não cumpra as leis como um fardo que você tem que fazer para agradar o Pai. Cumpra as leis por amor ao Pai. Aí vai fazer a diferença. Primeiro, o mal é uma transgressão inconsciente, sem intenção de ofender a lei divina. Quando você faz alguma coisa, por exemplo, alguém chega para você e fala, nossa, eu tenho uma coisa para te contar, e você fala, conta. Aquilo é uma fofoca. E uma fofoca a gente nem deveria ouvir, mas inconscientemente está tanto na gente que a gente nem percebe. Aí é um pecado inconsciente. Um pecado não, um mal inconsciente. Já o pecado é deliberado. Primeiro, o mal é uma transgressão inconsciente, sem intenção de ofender a lei divina, que é a vontade suprema do Pai. Qual que é a vontade suprema do Pai? Que você ama o seu próximo, que você ama a si mesmo. Se você ama o seu próximo, que você ama a si mesmo, você não vai querer que falem mal dela. Entendeu? Mas como o mal está impregnado na nossa natureza, a gente fala. Inconsciente? Mas é um mal. Esse mal ou ofensa é medida pela imperfeição de obedecer à vontade do Pai. Nós fazemos isso porque nós somos imperfeitos. A nossa perfeição só vem da comunhão com o Pai. Por isso que ele fala, vocês têm que ser perfeitos como eu sou. Porque o Pai nunca ouviria uma fofoca. Então não adianta você chegar no Pai e orar, oh meu Pai, o fulano fez isso. O Papai do Céu não vai nem ouvir. Agora, o pecado é a transgressão consciente, deliberada e intencional de quebrar a lei divina, que é obedecer à vontade do Pai. O pecado é a falta de disposição de ser divinamente e espiritualmente dirigido. O pecado é aquele que fala, não, eu não gosto de Deus, eu não quero Deus, eu não quero que Ele faça nada na minha vida, eu não quero tirar a mão de mim. Aí você está deliberadamente dizendo não ao Pai. Agora, a iniquidade é a transgressão voluntária, determinada e persistente de quebrar a lei divina, de obedecer à vontade do Pai. Então tem o mal, o pecado e a iniquidade. O pecado ainda tem perdão, porque é só você falar, não, Senhor, me desculpa, na minha ignorância eu fiz isso. Agora a iniquidade, você caiu no pecado de Lúcifer, porque você está constantemente, deliberadamente, constantemente dizendo não. Se alguém morre no pecado e na iniquidade, é complicado. A iniquidade é a rejeição contínua do plano amoroso do Pai Celeste para a sobrevivência da individualidade
da personalidade individual do ser através do ministério misericordioso do plano de salvação, que é de se tornar filhos de Deus. Então, a iniquidade é aquela pessoa que deliberadamente diz: eu não quero, eu não aceito, eu sou rebelde até a alma e vou continuar rebelde. Eu não aceito Deus e não aceito o plano de salvação que Ele oferece. Gente, o plano de salvação do Eterno é amar ao Senhor Deus de todo o coração e ao seu próximo. Esse é o plano dele. Por natureza, antes deste nascimento do Espírito, o homem natural está sujeito às tendências que herdou do mal, mas essas imperfeições de comportamento não é pecado de morte e nem iniquidade. O homem terreno imortal só está começando sua longa caminhada de ascensão para entrar no reino perfeito do Pai. O que Jesus está dizendo? Enquanto o homem não se tornar iníquo, tem esperança. Ele está começando. Então, por isso que nós continuamos pregando, por isso que nós continuamos falando aqui com vocês, por isso que os nossos ministros continuam falando, pregando, anunciando, para que essa pessoa se arrependa e volte. Enquanto ela estiver aqui nessa dimensão terrena daqui da terra, tem esperança. Por isso que Jesus fala, é uma ascensão. Então, se o seu irmão ainda continua pecando, se ainda continua no mal, continue falando, porque ainda tem esperança, até que esse período passe. O homem, de fato, ser imperfeito não é pecado. Ser imperfeito, gente, não é pecado. O homem, de fato, está sujeito ao mal, mas não é, de jeito nenhum, filho do mal. Nós não somos filhos de Lúcifer, nós somos filhos de Deus. Todos os homens são filhos de Deus. Agora, a opção final, se você vai continuar sendo iníquo, aí você vai cair nos braços dele, do iníquo. Até o momento de você sair daqui, você tem esperança. Do momento que você sai da terra, do momento que você sai daqui da terra, nos braços da iniquidade, aí você se torna filho dele. Você não se torna, ele vai te adotar, né? Ele vai te adotar. Olha aqui. Ser imperfeito não é pecado. O homem, de fato, está sujeito ao mal, mas não de jeito nenhum filho do mal. A não ser que esse homem escolha consciente e deliberadamente os caminhos do pecado e a vida de iniquidade. Aí ele vai se tornar companheiro do iníquo. O mal é de ordem natural deste mundo trazido pela queda do anjo. É o que eu falei para vocês. Começou, gente. O mal é de ordem natural deste mundo trazido pela queda do anjo, mas o pecado é uma atitude de rebeldia consciente que foi trazida a este mundo por aqueles que caíram da luz espiritual para as trevas profundas. O que Jesus está dizendo? Aqui a terra tem a propensão para o mal. Para o mal, não para o pecado. Mas, quando o anjo caiu, quando Lúcifer caiu, ele trouxe para essa dimensão material
essa propensão à maldade, ao maligno. Vamos ler de novo. O mal é de ordem natural deste mundo, trazido pela queda do anjo, mas o pecado é uma atitude de rebeldia consciente que foi trazida a este mundo por aqueles que caíram da luz espiritual para as trevas profundas. Então, o mal veio por causa da queda de Lúcifer. Mas você pode mudar, você pode o arrependimento. Quando fala arrepender, não é arrepender, você pode mudar esse caminho. Você está caminhando assim e você fala, não quero, e volta. Você faz um outro caminho para você, fora da maldade, através de Jesus de Nazaré. Então, o mal veio por causa da queda de Lúcifer no mundo material. Porque não é só a Terra que é assim. Os outros planetas também são matéria. Mas o pecado e a iniquidade, os dois, gente. Mas o pecado é uma atitude de rebeldia consciente e foi trazida a este mundo por aqueles que caíram da luz espiritual para as trevas profundas. A rebeldia de Lúcifer trouxe o mal. Agora, o pecado foi trazido por todos eles juntos, que caíram nesse abismo. Tomé, você não pode confundir o meu evangelho com as doutrinas dos gregos e os erros dos persas. Você ainda não entendeu a relação entre o mal e o pecado, porque você vê toda a humanidade como tendo começado na terra como um Adamá. Adamá, eu já disse para você, poeira, pó. Como um pó perfeito. Não existe pó perfeito. É isso que é o nosso problema. Nós pensamos porque Adão era pó. Adão era poeira, foi feito da poeira, foi feito da terra. Tanto é que depois a gente volta e vira pó de novo. Você ainda não entendeu a salvação a relação entre o mal e o pecado, porque você vê toda a humanidade como tendo começado na terra como um Adão, Adamá. Perfeito e rapidamente foi se degenerando até o estado deplorável que agora vivem. Tenho que falar novamente porque você se recusa a compreender o relato que lhes dei como Caim-Adão, ele chama Caim de Caim-Adão. Foi para a terra de Nod e lá encontrou esposa. Eu tenho que falar para vocês sobre isso aqui um pouquinho, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Porque a fala de Jesus com Tomé foi longa. O que Jesus está dizendo? Tem outras. Tem mais, gente. Tem muito mais a respeito da criação do que nós conhecemos. Na literatura hebraica é muito profundo. A criação é muito profunda. Tem muito mais do que é falado no Torá. Muito mais. Então, o que Jesus está dizendo é, eu ensinei para vocês, eu já falei para vocês sobre esse período. E você não lembra do que eu falei? De como eu expliquei para vocês aquela parte de quando Caim matou Abel, ele não foi para a terra de Nod. Então, Nod já era um outro tipo, não era Adão, era Nod. Eu não vou falar muito aqui, gente, porque esse vídeo pode ser ouvido por pessoas que ainda não estão preparadas. Mas tem mais coisas aí da criação, viu? Por isso que Jesus está falando com Tomé aqui. Tenho que falar novamente porque você se recusa a compreender o relato que lhe dei como Caim-Adão foi para a terra de Nod e lá encontrou uma esposa.
E Tomé, por que você se recusa a enfrentar o significado do relato que retrata os filhos de Deus encontrando esposas entre os filhos dos homens? É uma outra passagem. Inclusive, Judas, o irmão de Jesus, mencionou sobre esses fatos. Porque Jesus também teve conversas muito profundas. Lembrem, Jesus era o Criador. Ele sabia muito mais da criação que ele mesmo havia feito. Então, ele revelou algumas coisas para Judas, para James, o Tiago, o irmão dele, para as irmãs, para Maria Madalena. Maria Madalena, nossa, gente, Maria Madalena aprendeu demais de Jesus, coisas que... Ai, Jesus, que não foi revelado aos discípulos. Como Jesus falou aqui com Tomé. Tomé, eu já falei de onde é que veio a mulher de Caim. Eu já falei para vocês, já contei para vocês esse episódio dos filhos de Deus com com as mulheres dos homens. De fato, vou continuar aqui, gente, não vou falar mais sobre isso. De fato, os homens têm uma natureza má, mas não necessariamente cometem pecado. O novo nascimento e o batismo do Espírito é essencial para libertar deste mal. É necessário para entrar no reino celeste, mas nada disso tira de vocês o direito de que os homens são filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus, somos criaturas dele, fomos feitos dele, com o Espírito dele, somos Adamá com o Espírito do Pai. Somos uma mistura entre a terra e o céu. Mas estamos subjugados à terra. De fato, os homens têm uma natureza má, mas não necessariamente cometem pecado. A natureza má vem de estarmos aqui, sermos Adamá, sermos poeira, sermos terra. Porque a terra foi dada, não dada, foi tirada por Lúcifer. Aliás, Lúcifer disse para Jesus, lá no monte da transfiguração, no monte quando ele foi tentado, no monte da tentação, o que Lúcifer falou? Que a terra foi dada a ele. Que a terra, Adamá, poeira, o que significa que todos os planetas de terra, de rocha, foram dadas a ele. Ele disse isso para Jesus. E ele ainda teve a capacidade de dizer, se você me adorar, eu te passo ele. Eu volto para você. Hã? Tem muito mistério aí. Muito mistério, gente. Por isso que Jesus fala, de fato os homens têm uma natureza má, mas não necessariamente cometem pecado. Porque o pecado é rejeição do plano da salvação. O novo nascimento e o batismo do Espírito é essencial para libertar deste mal e necessário para entrar no reino celeste. Mas nada disso tira de vocês o direito de que os homens são filhos de Deus. Tomé, mesmo essa presença do mal não afasta ninguém do amor do Pai Celestial. Nem a presença de Lúcifer como o dono, como ele diz, da terra. Nem isso afasta a gente, os humanos, do amor do Pai Celestial. E mesmo que alguém se julgue só sendo um estrangeiro, um forasteiro ou um adotado, essa pessoa tem todo o direito de buscar a adoção legal do Pai. Mesmo que você se sinta assim, abandonado.
Mesmo que você se sinta forasteiro, como nós, eu me sinto forasteiro aqui. Mas eu sou adotada legalmente pelo Pai. Eu fui enxertada na oliveira verdadeira. Todas as suas dúvidas nascem da sua incompreensão de quem é o Pai e da sua ignorância de como o homem originou sobre a face da terra. E qual o destino que aguardam vocês? Então, o que ele está dizendo é aquilo que nós já estudamos antes. De onde somos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Não saber isso é que nos deixa com medo. Os gregos ensinam, e outros também, que a humanidade está descendo da perfeição e constantemente indo rumo ao esquecimento e destruição. Mas eu, o Filho do Homem, vim à Terra para mostrar para os homens que, ao entrar no reino celeste, você estará subindo seguramente ao Pai e à perfeição divina. Os gregos e outras filosofias diziam que nós éramos perfeitos e fomos caindo. Jesus disse, não. Vocês foram criados aqui na terra, vocês são poeira, mas eu vim dizer para vocês que vocês podem chegar ao reino celeste e se tornarem imortais. A diferença entre a filosofia grega e a de Jesus é que o grego fala que você desce, Jesus fala que você sobe. Qualquer pessoa que de alguma forma não alcançar os ideais divinos e espirituais da vontade do Pai Celeste continuarão como seres terrenos, mas não iníquos. A iniquidade é só quando você rejeitar o plano de salvação completamente, quando você passa daqui. Tomé, você não se lembra de ter lido nas Escrituras dizendo: vocês são filhos de Adonai, o seu Deus? Eu serei seu pai e ele será meu filho. Eu escolhi para ser meu filho, eu serei seu pai. Tragam meus filhos de longe, minhas filhas dos confins da terra, todos os que são chamados pelo meu nome, pois eu os criei para a minha glória. Vocês são filhos de Deus vivo. E os que têm o Espírito de Deus são de fato os filhos de Deus. Enquanto no Filho tem a parte Vocês são filhos de Deus vivo. Os que têm o Espírito de Deus são de fato os filhos de Deus. Enquanto como filho tem a parte genética e material do pai. Enquanto como o filho tem a parte genética e material do pai terreno, assim também tem aquele que nasce espiritualmente. Tem uma fagulha espiritual em cada filho da luz. O que Jesus está dizendo? Como nós, humanos, temos a genética do nosso pai terreno, nós também, como filhos da luz, como filhos adotados pelo Pai, quando nós fomos batizados, como nós aceitamos esse evangelho, como nós fomos batizados pelo Espírito Santo, aí nós temos a fagulha do eterno no nosso DNA espiritual. Da mesma forma como você é filho da terra, porque você tem DNA do seu pai, você herdou do seu pai, assim também nós vamos espiritualmente herdar do pai a fagulha espiritual. Então, o que ele está dizendo é isso. Enquanto há no filho da terra, tem a parte genética e material do pai terreno, assim também tem aquele que nasce espiritualmente, uma fagulha espiritual do Pai em cada filho da luz. Mas guarde com você toda essa nossa conferência até que eu volte para o Pai.
Então, Tomé, essa conversa de Jesus com Tomé ficou só entre Tomé e Jesus. Depois que Tomé conseguiu vencer a sua depressão e a saudade que ele tinha de Jesus, é que ele pôde escrever o que Jesus falou. E como ele fez isso quando ele estava na África esse evangelho ficou. Por isso que hoje nós temos ele. Por isso que nós hoje temos esse conhecimento. E podemos ter esse conhecimento do evangelho de Tomé. Porque ele foi para a África. E aí, os nossos amigos, nossos irmãos africanos preservaram isso e guardaram isso escondidos lá nas montanhas, para que ninguém destruísse. Graças a Deus. Graças a Deus pelas depressões de Tomé. Porque agora nós temos mais conhecimento a respeito daquilo que Jesus disse e mais esperança naquilo que Jesus disse. Jesus não poderia ter sido mais claro, gente, em explicar a diferença entre mal, pecado e iniquidade. O mal existe porque Lúcifer pecou e trouxe para o plano de terra, para o plano material, esse mal. Mas nós temos a salvação que foi trazida por Jesus, o antídoto para esse veneno que foi jogado. Nós temos o antídoto, e o antídoto é vindo através de Jesus de Nazaré, através do seu grande amor por você e por mim, porque Ele era o Criador. Ele é o Criador. E Ele trouxe a mensagem do reino. E eu não vou cansar de dizer, eu não vou cansar de falar para vocês qual que é o fruto, os frutos do Espírito. Como é que nós, filhos da luz, podemos mudar e transformar esse mundo nosso? As pessoas, não o mundo vai ser transformado através de Jesus quando Ele voltar. E resgatar a terra e as outras terras, né? Algumas já estão bem melhor do que a nossa. Quando Ele puder resgatar o nosso planeta também. Mas até lá os homens podem ser resgatados. E é isso que Jesus veio trazer, o resgate para o indivíduo. Por isso que Jesus fala que o evangelho é pessoal. Porque é o indivíduo que está resgatando, porque por enquanto ele não tem como resgatar a terra. Porque nós, os indivíduos, ainda não aceitamos o plano de salvação. Depende de nós a volta de Jesus. E ele disse que quando esse evangelho foi pregado em toda a terra, aí ele vem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tchau, tchau.